Foi um discurso muito parecido com o que ele fez há 5 anos. Não são visíveis os contributos que ele acha que deu para a resolução do país, que está pior, muito pior. Não, portanto, sua capacidade de trabalhar muito, de estudar muitos os dossiês, de ser muito respeitado pelas Forças Armadas e de ser economista, tudo isso é porventura muito interessante, mas nada disso se verifica na vida e nos resultados do país. Achei também um discurso muito autocentrado, até um pouco egocêntrico. E se quer que lhe diga, enquanto ela fez um bocado aborrecido, porque acho que um Presidente da República, sem ter que ser necessariamente um tribuno, também tem que trazer qualquer coisa que faça bem à alma, tem que ter alguma capacidade de inspiração. Isso não se verificou, é um discurso muito repetido. Acha que o professor Cavaco se esqueceu dos 10 milhões de portugueses? Como? No discurso esqueceu-se dos 10 milhões de portugueses? Ele referiu-se a alguns portugueses, mas ele falou sobretudo dele próprio e do seu contributo. Esse contributo não é muito visível e também tem algumas omissões de caráter político, porque ele não disse o que fará, no caso de ser reeleito, se porventura aparecer uma força política a querer pôr em causa alguns direitos e serviços públicos fundamentais, uma escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social Pública, o conceito de trabalho, há grandes expressões para a flexibilização. Eu já disse várias vezes claramente o que faria, já o desafiei várias vezes a pronunciar sobre isso. Tem a ver com o conteúdo social da democracia, mas sobre isso ele nada disse. Sobre aquela posição em que ele diz que iria votar em tempos de crise no material de campanha, se é uma campanha... Olha, quem primeiro falou da necessidade de contenção fui eu, foi a minha campanha, não é? Eu posso lhe dizer os números da última campanha que fizemos. A minha campanha, que eu fiquei em segundo lugar, gastou 849 mil euros. O agora candidato Cavaco Silva, nas eleições presidenciais de 2006, gastou 3.194.000. E se ele põe como limite para os gastos metade daquilo que a lei permite, são 4.200.000, ele vai gastar mais 25% daquilo que eu gasto. Mais 25% daquilo que eu gasto. Por outro lado, o outdoor dele é a permanência permanente no cargo de Presidente. E eu não colaboro em atitudes populistas com algum caráter demagógico. A democracia é importante, uma eleição presidencial é muito importante. E daí que, com os custos e as contenções de que eu fui o primeiro a falar, eu não vou colaborar com o professor Cavaco Silva para não haver campanha. Tem que haver campanha mesmo. Tem que haver campanha. Tem de haver debates também. E tem que haver debates. E tem que haver campanha, com tudo que isso implica. A democracia tem os seus custos. Os custos devem ter em conta a realidade do país, as possibilidades de cada candidato. As minhas até são bastante menores, como foram no passado e continuam a ser do que as dele. Há apoiantes deles que são conhecidos, não é? Enfim, nem vale a pena falar nisso, além de que o Presidente, enfim, tem, nestes últimos tempos, visitou tantos conselhos, coincidindo muitas dessas visitas com a ida àqueles lugares e àqueles conselhos que são os seus bastiões eleitorais. Se calhar é uma coincidência, se calhar não é. Eu farei a minha campanha para disputar a vitória. Mas o que me parece é que não há nada de fundamentalmente novo. O Presidente continua, o agora candidato Cavaco Silva, continua a pôr o Santo António no seu conhecimento, na sua experiência, no seu conhecimento dos dossiês, admito que sim, mas isso não se traduziu em nada, porque vivemos a pior crise económica, financeira, social, desde 25 de abril. Mas há uma parte em que o professor Cavaco quase que acusa o Governo, as instituições, de não terem seguido, digamos, com os seus conselhos. Isso é muito fácil de dizer, não é? Mas o Presidente da República não está ali apenas para aconselhar.
Presidente da República não é um Conselheiro de Estado. Eu sou membro do Conselho de Estado. Eu presido o Conselho de Estado. O Presidente da República é o Presidente da República. É um órgão eleito diretamente pelo povo, tem os poderes que a Constituição lhe confere. Digo apenas que essa ilusão que ele criou há 5 anos, por ser economista e dar o seu contributo, cooperação estratégica, a cooperação estratégica foi uma fonte de conflito, tudo aquilo que ele chama a sua experiência, o seu conhecimento dos dossiês, que eu admito que sim, também não contribuiu em nada para a crise. A verdade é que estamos nesta crise. Eu penso que as pessoas começam a compreender a importância de uma viragem e a importância de uma segunda volta. A questão da estabilidade, o caso das escutas, foi ou não foi a criação da estabilidade? Mas quem é que criou a estabilidade? Isso é uma coisa que até hoje não foi explicada. Não acha que isso é o mistério das escutas. Explicar melhor? Eu acho que ele tem que explicar. Deve explicar, porque até hoje ninguém percebeu. Eu confesso que eu não percebi. Não percebi. Só que nessa altura havia a teoria da parte do principal partido da oposição de que havia no país uma asfixia democrática. De maneira que essa coincidência estranha de escutas que nunca foram comprovadas numa história mirabolante coincidiu objetivamente. Foi uma cooperação estratégica, de cooperação estratégica com o Governo acabou objetivamente, não quer dizer que fosse intenção, em cooperação estratégica com o principal partido da oposição. Isso é que é verdade. Nessa altura. Acho que o país precisa de uma outra visão, da própria economia, de uma outra visão da sua relação com a Europa. O Presidente não discutiu a Europa, Tem uma atitude muito passiva, muito conformada, muito resignada em relação à visão que tem sobre o nosso país os chamados mercados financeiros e as empresas de rating e o Banco Central Europeu e Bruxelas. Não disse uma palavra. Eu lembro que o Presidente Jorge Sampaio, ainda era Presidente, escreveu uma vez uma carta ao mundo sublinhando que era necessário repensar e rediscutir alguns dos critérios de Maastricht. E eu penso que é necessário rediscutir a Europa, sobretudo quando se verifica agora uma tendência para formar um diretório contra os países mais pequenos, Sarkozy e a Merkel. O Presidente da República não deveria ficar calado no anúncio de recandidatura. Também já lhe fiz esse desafio, ele também não respondeu. Enfim, teremos porventura a ocasião de debater isso. Doutor, quando diz que o Sr. Cavaco Silva está em constante campanha, defendia o quê? Que ele suspendesse o mandato? Não, eu não. Sei lá. Isso é uma questão que depende de cada um, não é? Isso é evidente que todos os políticos, todos os anteriores presidentes e todos os primeiros ministros, normalmente quando se aproximam atos eleitorais, fazem algumas inaugurações, não é? Ora, ele fez estrategicamente, na minha opinião, estas visitas foram pensadas estrategicamente. E o essencial da sua campanha, desse ponto de vista de consolidar os bastiões eleitorais, está feito. Eu não queria que ele suspendesse o mandato. Queria apenas que fosse mais contido ou mais claro para não haver confusão entre o que é o exercício das funções presidenciais que eu tenho que ter e o que é aquilo que todos os senhores jornalistas e toda a gente, não vamos ser hipócritas nem cultivar a hipocrisia, toda a gente sabe que eram atos eleitorais, atos de campanha eleitoral. Sabendo que geralmente o melhor tem acontecido sempre, o povo português dá benefício da dúvida sempre aos Presidentes das Repúblicas no primeiro mandato e dá sempre um segundo mandato. Que discurso é que tem que ter para exatamente mudar essa tentação do povo português? Tem que ter apenas o meu próprio discurso.